Há momentos na história em que uma sociedade não percebe que está sendo observada por algo maior. Ela dança, ela ri, ela se distrai. E exatamente por isso não vê o que está sendo revelado. O carnaval sempre foi vendido como liberdade, mas toda liberdade que precisa de excesso para existir já não é liberdade, é anestesia. E a pergunta que ninguém quer fazer é simples e assustadora. Por que precisamos tanto esquecer quem somos? As últimas notícias mostram um carnaval cada vez maior, mais barulhento, mais explícito, mais extremo. Milhões nas ruas, corpos expostos, limites dissolvidos. Fantasias que misturam política, sexualidade, violência simbólica, idolatria de figuras humanas, inversão de valores. Não é apenas festa, é linguagem. E toda linguagem revela algo do inconsciente coletivo. A Bíblia descreve esse fenômeno muito antes de existirem trios elétricos ou escolas de samba. Não como um evento específico, mas como um estado da alma humana. Em Gênesis, antes do dilúvio, o texto diz que os pensamentos do coração do homem eram continuamente maus. Não fala de crimes apenas, fala de direção interna, de para onde a atenção humana estava voltada. Quando uma sociedade transforma a perda de limites em espetáculo, ela não está celebrando, está confessando. O carnaval moderno não é perigoso porque é alegre. Ele é perigoso porque é vazio, porque ensina, sem palavras, que nada é sagrado demais para não ser transformado em entretenimento. Nem o corpo, nem a verdade, nem o sofrimento, nem Deus, que vira fantasia, sátira, alegoria, símbolo esvaziado. A Bíblia chama isso de zombaria sagrada. Quando aquilo que deveria provocar temor passa a provocar riso. Não é novo. A diferença é que agora acontece em escala de milhões, transmitido ao vivo, celebrado como progresso. O filósofo diria que estamos diante da tirania do prazer. O psicólogo diria que é repressão coletiva disfarçada de liberdade. A Bíblia vai mais fundo. Ela chama isso de cegueira voluntária. Existe um versículo em Isaías que deveria gelar qualquer pessoa atenta, religiosa ou não. Chamam o mal de bem e o bem de mal. Fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isso não é moralismo, é diagnóstico. Quando o excesso vira virtude, quando a transgressão vira identidade, quando o corpo deixa de ser morada e vira objeto público, algo se rompe no eixo invisível da cultura. E é aí que as profecias começam a se cumprir, não como castigo externo, mas como consequência interna. A Bíblia nunca disse que o mundo acabaria em fogo primeiro. Ela disse que ele acabaria em confusão, em perda de referência. Em homens e mulheres incapazes de distinguir limite de prisão, prazer de sentido, exposição de liberdade. O carnaval, nesse contexto, não é o problema. Ele é o termômetro. Quanto mais precisamos gritar para nos sentirmos vivos, mais silencioso está algo dentro de nós. Quanto mais precisamos nos despir publicamente, mais desconectados estamos da própria identidade. Quanto mais a festa cresce, mais o vazio pede palco. E aqui está o ponto que causa medo. A Bíblia afirma que quando uma sociedade transforma distração em refúgio, ela não percebe quando o perigo já entrou. Porque o perigo não vem como monstro, vem como normalidade. Talvez o verdadeiro alerta não seja Deus vai punir. Talvez o alerta seja outro, muito mais inquietante. E se ele apenas se afastar? E se o juízo não for fogo do céu, mas a retirada silenciosa de sentido? E se o castigo for continuar rindo, sem saber por quê? Se isso tocou algo em você, escreva nos comentários a frase: nem toda festa é liberdade, não para provar nada a ninguém, mas para ver quantos ainda estão acordados. A história humana sempre teve festas, mas nem toda festa é igual. Algumas celebram colheitas, outras celebram vitórias. E há aquelas que celebram algo mais perigoso, a suspensão da consciência.
A Bíblia descreve esse tipo de momento não como alegria, mas como entorpecimento coletivo. É quando o homem não está celebrando a vida, mas tentando fugir dela. Há um padrão que se repete ao longo das Escrituras. Antes de grandes quedas, o texto não fala primeiro de guerras ou catástrofes. Fala de distração. Fala de pessoas comendo, bebendo, festejando. Não porque estavam em paz, mas porque não queriam ouvir o desconforto interno que crescia. O problema nunca foi comer ou beber. O problema sempre foi não perceber mais nada além disso. O carnaval contemporâneo amplifica esse padrão de forma quase simbólica. Tudo é permitido por alguns dias. Tudo é relativizado. Tudo é tratado como brincadeira. O corpo vira bandeira, o excesso vira identidade, o limite vira opressão. E o que deveria ser exceção começa a ser desejado como regra. A Bíblia chama isso de inversão, não moral, ontológica, uma inversão do que sustenta o ser humano por dentro. Existe uma passagem inquietante em Romanos que diz que há um momento em que o homem é entregue aos próprios desejos, não como prêmio, como consequência. É quando ninguém mais precisa ser forçado a nada. A própria vontade já se tornou prisão. O prazer continua, mas a profundidade desaparece. O riso permanece, mas o sentido não volta. E talvez seja isso que mais assusta. Não é o barulho, é o silêncio interior que ele tenta encobrir. Observe como tudo precisa ser cada vez mais intenso, mais exposto, mais chocante, mais extremo. O que antes bastava, hoje não basta mais. Isso não é progresso cultural, é tolerância crescente ao vazio, como um vício que exige doses maiores para produzir o mesmo efeito. A Bíblia descreve esse estado como endurecimento do coração. A psicologia chamaria de dessensibilização. O resultado é o mesmo. O ser humano perde a capacidade de sentir reverência. Quando nada é sagrado, tudo pode ser usado. Quando tudo pode ser usado, nada tem valor duradouro. E uma sociedade assim não percebe quando começa a ruir, porque confunde colapso com espetáculo. Talvez por isso tantas profecias bíblicas não falem de destruição visível imediata, mas de perda de discernimento. Pessoas que veem, mas não percebem, que ouvem, mas não compreendem, que participam, mas não sabem mais por quê. Não há necessidade de censura quando o próprio desejo já conduz ao excesso. Não há necessidade de tirania quando o prazer já governa. E aqui surge a pergunta que atravessa qualquer pessoa atenta, independente de fé. Se tudo é permitido, o que ainda é necessário? Se tudo pode ser exposto, o que ainda é íntimo? Se tudo vira festa, onde o luto se esconde? Onde a culpa repousa? Onde a consciência respira? Talvez você tenha sentido isso em algum momento, no meio da multidão, cercado de música, luz e euforia, e ainda assim uma estranha sensação de vazio. Um pensamento rápido, quase proibido, atravessando a mente. É só isso? A Bíblia diria que esse pensamento não é fraqueza, é alerta. E é por isso que, em meio a tudo isso, alguns começam a escrever, quase como um sussurro de resistência. Frases simples, discretas, como quem tenta se lembrar de algo esquecido. Alguns escrevem nos comentários, quase sem perceber o peso do gesto. Nem toda festa é liberdade. Não como julgamento, como reconhecimento, como quem acorda no meio do ruído e percebe que ainda sente. Porque talvez o maior perigo não seja o carnaval. Talvez seja não sentir mais nada além dele. Há uma profecia que quase ninguém gosta de encarar porque ela não fala de monstros, guerras ou fim do mundo visível. Ela fala de algo muito mais íntimo e, por isso mesmo, mais perturbador. O momento em que o ser humano passa a adorar a si mesmo sem perceber. A Bíblia descreve isso como um tempo em que os homens seriam amantes de si mesmos. Não no sentido de autoestima saudável, mas no sentido de autoidolatria.
quando o corpo, a imagem, o desejo e a validação pública passam a ocupar o lugar do sagrado. Observe com cuidado o que acontece quando milhões se reúnem não apenas para celebrar, mas para ser vistos. Câmeras em todos os ângulos, corpos expostos não por liberdade, mas por necessidade de confirmação. Fantasias que já não escondem, revelam demais. Não é expressão artística apenas, é uma confissão coletiva. Eu existo se me olharem. A Bíblia sempre alertou que a idolatria não começa com estátuas. Ela começa quando algo criado assume o lugar de fonte de sentido. Quando o corpo deixa de ser morada e vira altar. Quando a própria imagem passa a exigir sacrifício. Sacrifício de limites, de intimidade, de silêncio, de profundidade. Existe algo profundamente simbólico em uma festa que cresce enquanto a interioridade diminui. Quanto menos o ser humano suporta ficar sozinho com seus próprios pensamentos, mais ele precisa de multidões. Quanto menos suporta o silêncio, mais precisa de som. Quanto menos sabe quem é, mais precisa se mostrar. E aqui surge uma das profecias mais ignoradas, a de que chegaria um tempo em que o homem perderia vergonha não porque se libertou, mas porque perdeu referência. Vergonha, no texto bíblico, não é humilhação, é consciência de limite. É o sinal interno de que algo importa demais para ser banalizado. Quando tudo pode ser exibido, nada mais é protegido. E o que não é protegido acaba sendo consumido, usado, descartado. Pessoas começam a se tratar como objetos sem perceber. Relações viram experiências. O outro vira cenário. O próprio corpo vira mercadoria simbólica. O mais inquietante é que isso não acontece com violência. Acontece com música, com cores, com aplausos, com likes. A Bíblia chama isso de engano agradável. Um estado em que ninguém sente que está sendo levado para longe, porque o caminho é divertido. Talvez por isso a pergunta mais honesta não seja isso é certo ou errado, mas algo muito mais difícil de responder. Isso está me tornando mais humano ou menos? Estou mais consciente depois disso ou apenas mais estimulado? Mais inteiro ou mais fragmentado? Alguns percebem esse incômodo tarde da noite quando o barulho acaba, quando a fantasia cai, quando o corpo cansa, quando a alma, silenciosa, pergunta o que tudo aquilo significou. É nesse momento que a profecia deixa de ser texto antigo e vira experiência pessoal. E é curioso como, nesse ponto, alguns sentem vontade de afirmar algo simples, quase como um lembrete para si mesmos. Não um protesto, não um ataque, apenas uma frase curta, escrita em meio ao ruído, como quem ancora a própria consciência. Nem tudo que brilha é vida. Quem escreve isso não está condenando ninguém, está tentando não se perder. Porque a Bíblia alerta que o perigo real não é o pecado explícito, mas a normalização do vazio. Quando a alma se acostuma a viver sem profundidade e passa a chamar isso de liberdade. E talvez o sinal mais claro de que algo está errado seja este. Quanto mais a festa promete preenchimento, mais as pessoas voltam sentindo que algo foi drenado. Energia, sentido, presença. Como se algo tivesse sido gasto e não recuperado. Há uma última profecia que raramente é mencionada porque ela não provoca escândalo imediato. Ela não acusa, não ameaça, não grita. Ela apenas descreve um estado final. E é exatamente por isso que assusta tanto. A Bíblia fala de um tempo em que o ser humano estaria cansado demais para perceber que está cansado. Um esgotamento profundo, não do corpo, mas do sentido. Não da alegria, mas da capacidade de sustentá-la. É o momento em que a distração deixa de ser exceção e se torna ambiente permanente, onde não há mais pausa entre uma festa e outra, entre um estímulo e outro, entre um desejo e outro. Tudo flui, tudo acontece, tudo é permitido, e ainda assim,
Algo essencial começa a morrer silenciosamente. O texto bíblico diz que, nesse tempo, muitos estariam sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Traduzindo para o nosso tempo, sempre consumindo experiências, mas nunca se encontrando. Sempre ocupados, mas nunca presentes. Sempre cercados de gente, mas cada vez mais sozinhos. O carnaval, nesse ponto, deixa de ser evento e vira metáfora viva. Uma sociedade inteira em movimento, em som alto, em cores vibrantes, enquanto algo invisível se esvai. Não há mais espaço para o silêncio que confronta, para o desconforto que amadurece, para a pergunta que não tem resposta imediata. Tudo precisa ser rápido, alegre, compartilhável. E quando a distração se torna contínua, a consciência perde força, não porque alguém atirou, mas porque ela foi substituída. Substituída por estímulo, por excitação, por ruído. A Bíblia descreve isso como um sono estranho, não físico, mas interior. Um estado em que o homem ainda anda, fala, trabalha e celebra. Mas já não percebe o peso do que perdeu. Talvez por isso tantas pessoas retornem dessas grandes festas com uma sensação difícil de explicar. Não é culpa, não é arrependimento, é algo mais sutil, um vazio cansado, uma exaustão que não se resolve dormindo, um pensamento incômodo que surge do nada. Eu me diverti, mas algo em mim ficou para trás. Essa é a profecia mais dura. Não a de destruição externa, mas a de desconexão interna. Quando o homem já não sabe mais diferenciar prazer de propósito, quando já não consegue ficar em silêncio sem ansiedade, quando precisa de festa para não encarar a própria consciência. E o mais perturbador é que, segundo a Bíblia, esse estado não gera pânico, gera normalidade. As pessoas continuam rindo, continuam postando, continuam indo, apenas deixam de perguntar, apenas deixam de sentir profundidade, apenas deixam de perceber que estão espiritualmente exaustas. Talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez não de forma clara, mas como um incômodo difuso, uma sensação de que algo nessa lógica inteira não fecha, de que liberdade não deveria custar identidade, de que alegria não deveria exigir esquecimento. Alguns, ao reconhecer isso, fazem um gesto quase invisível, mas poderoso. Afirmam para si mesmos, em silêncio ou publicamente, algo simples como: nem tudo que anima alimenta. Não como crítica ao mundo, como um lembrete para não se perder nele. Porque a Bíblia nunca alertou para esses tempos para causar medo vazio. Ela alertou para provocar despertar, para lembrar que o maior risco não é viver intensamente, mas viver distraído. Não é celebrar, mas não saber mais por que se celebra. Não é a festa em si, é quando ela se torna substituta de tudo o que exige profundidade. E talvez a pergunta final não seja sobre carnaval, religião ou moral. Talvez seja a mais antiga e incômoda de todas. Quem você é quando o barulho acaba? Se essa pergunta te atravessou, então o alerta já cumpriu seu papel. Não para condenar, mas para lembrar que ainda há consciência. E enquanto ela existir, ainda há escolha.